Bom dia a todos, hoje é 13 de março de 2018, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. A semana passada nós paramos na história do reverendo, capítulo complexo obsessão, tá gente? Do reverendo, a história do reverendo, eu vou ler tudo de novo, eu sei porque duas amigas minhas me perguntaram, duas. Uma é Fabiana e ela vai ouvir, a outra eu não declaro o nome. Que me perguntou sobre a história do reverendo, né? Queria saber o reverendo, o que foi que houve com o reverendo, e vamos entender mais um caso, né, complexo de obsessão. Vamos lá, eu vou ler e depois nós vamos conversando, tá certo? O reverendo Padre J era um jovem de 32 primaveras, culto, professor de latim e português, orador eloquentíssimo que arrebatava os fiéis com seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos, pelos alunos. Certa manhã, porém, na pequena cidade do sul fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente e, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja. Encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas, sua mãe aproximou-se dele e interrogou. Então vejam a situação dele, né? Ele estava na missa e saiu da missa e correu para o quintal, pegou uma enxada e foi cavar o quintal, vestido mesmo, né, de padre. E a mãe perguntou, né? Que fazes, meu filho? Por que estás cavando o chão? E ele, com a voz emocionada, rouca, os olhos brilhantes, as faces esfogueadas, respondeu laconicamente: aqui há um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo. Alguns dias mais, e houve necessidade de interná-lo no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilitado de cavar o chão. Não acompanhei o tratamento médico do enfermo, visto tal fato se ter passado durante a minha juventude, e longe me senti então de julgar que um dia ainda o descreveria para o público. Não me interessei, pois, pelos acontecimentos, senão relativamente. E por isso, não fui jamais informada sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital, mas é evidente que no caso existia o chamado ideia fixa, detalhe ao que parece muito grave para a psiquiatria. Sei, no entanto, que o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos sem jamais apresentar melhoras, falecendo sem deixar o hospital. Alguns pais de alunos dele, que eram espíritas, recorreram ao espiritismo caridosamente, algo tentando a favor do seu amigo. 10 centros espíritas se interessaram pelo caso, inclusive o Grêmio Espírita da Beneficência da Barra do Piraí e o Centro Espírita de Lavras, onde exercia a mediunidade. E em todos eles, os guias espirituais desenganaram o enfermo, asseverando duplamente atingido, física e espiritualmente. Terrível expiação cujos complexos estariam acima da nossa possibilidade de análise. E acrescentando, a situação do reverendo era uma situação de bastante sofrimento. Ele não teve melhora, né? Ele ficou com... Ela não soube o diagnóstico, vamos dizer assim, psiquiátrico, porque ela nem imaginava que ia ter que trazer isso a público, num livro, porque foi na juventude, no centro espírita, um dos centros espíritas que ela trabalhou, esse do Centro Espírita de Lavras também ajudou, e foram 10 centros espíritas para poder ajudar o reverendo, mas ele desencarnou ali mesmo. Ficou, coitado, né? 14 anos hospitalizado. Menino jovem. E ele tinha, do Dona Ivone diz, ele tinha obviamente aquilo que se chama ideia fixa.
a ideia fixa. Isso é uma rememorização dele mesmo, né? Então, nós vamos entender como ocorreu, para depois falarmos. Vamos lá. A obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente, nela se emaranha, acomoda-se a ela, sofrendo reflexos incuráveis numa sua existência, como intoxicação letal, mesmo que o obsessor se haja retirado. Então, a obsessão possui meandros e complexos dificilmente como compreenderia. Por quê? Porque mesmo que o espírito se afaste, dependendo da situação da culpa, dependendo do que esteja envolvido, né, do passado da pessoa, a mente fica como se fosse intoxicada. E vocês imaginam que os recursos médicos como são limitados, né? Via de regra, para quem consegue, por exemplo, ter tratamento, se consultar em clínicas espíritas ou até mesmo de pensamento espiritualista, que tem uma mentalidade da sobrevivência da alma e que de algum modo encontra uma solução para o tratamento. Então, vocês imaginam o quanto isso é difícil, né? Difícil para quem está sofrendo, para a família que vai lidar com essa situação. Então, mesmo que o espírito perseguidor seja afastado, às vezes a pessoa, porque não sempre, né? Às vezes a pessoa fica com resquícios daquela intoxicação, porque já caracterizou a problemática no cérebro. Ora, o afastamento do espírito, não como uma lepra, não como se fosse, uma pulga que está conosco, mas de um irmão que encontra uma situação de melhora, de felicidade para si, outros caminhos, né, para buscar vamos dizer, sua evolução, seu percurso de vida, e ele se desvincula, vamos dizer, da sua vítima, né, daquele que é sua vítima no momento, do seu devedor, muitas vezes, né, muitas vezes. Então, o complexo de culpa faz com que a sua dívida do passado engrandeça aquilo ali, porque você se submete. Vocês lembram do caso da moça, no caso anterior, o quanto ela se submeteu ao ex-marido por causa da complexidade da culpa, era tão grande que ela se deixou levar pelo obsessor, tipo assim, ele tem razão, porque tanto eu errei mesmo e eu prometi pra ele que não ia casar e casei de novo. Ou seja, conscientemente ela não sabia, mas o espírito, ele tem as suas lembranças, ele tem a sua consciência, porque fora da sua vida de relação, o que é a vida de relação? É a vida de encarnado, de acordado. Então, a vida de relação de encarnado. Quando nós dormimos, segundo a doutrina espírita, Allan Kardec, nós acordamos uma outra vida, né? Como se fosse uma vida paralela, que é a vida real. Então, naquela vida real da emancipação da alma, no meio do sono, nós temos uma noção, né? Do mais ou menos. É por isso que ela sonhava, é por isso que quando o cara foi encontrá-lo, o ex, né? E foi cobrar dela, ela tava, se sentiu vinculada a ele e deixou que a coisa fluísse. Então, não é que nós temos uma vida separada. São vidas que se cruzam, né? Como é que eu poderia dizer? Que se intermediam uma com a outra, que trocam informações. Tanto é assim que nós trazemos para a vida de relação, a vida de acordada, vamos dizer assim, né? A vida de acordada, a nossa convivência espiritual quando estamos dormindo, né? Nós trazemos lembranças, nós trazemos inclusive angústias, nós trazemos também a parte boa, quando a gente é bem sintonizado, que é a orientação espiritual. Continuamos aqui. Orai, pois, por ambos. Isso aqui é a orientação espiritual que receberam no centro, né? Essa aqui, esse trechinho que eu tô lendo. Orai, pois, por ambos, ele e o obsessor. E sabei que
Ao reencarnar, o enfermo arrastou consigo a obsessão que na Terra somente agora se revelou ostensivamente, quando suas vibrações encontraram positivamente possessas pelas do obsessor. Olha a complexidade disso aí. Reparem bem. Caminha-se, era uma cobrança, depois vocês vão entender o porquê. É uma cobrança que vem já anteriormente da erraticidade. O jovem reencarnou, teve as suas possibilidades, né? A infância, então o espírito esteve ali influenciando, mas não tanto, vamos dizer assim, não tão agregado ao psiquismo do jovem. E devagar ele foi crescendo, devagar ele foi confirmando o seu caráter, saindo fora aquilo que ele é mesmo. O espírito conseguiu efetivar a obsessão, como se tivesse caminhado aos poucos, com os laços mais frouxos, com a proteção espiritual mais forte da infância para a juventude, enfim, até caracterizar. Por quê? Revelou-se ostensivamente, já estava no psiquismo do rapaz, do reverendo, por causa dessas questões reencarnatórias mesmo, que ligavam eles, né? Então, caracterizou-se, vamos dizer, ostensivamente aos 32 anos. Temos que entender o seguinte na questão da obsessão. Nós não somos vítimas. Ontem mesmo eu conversava com uma senhora que nós não somos vítimas de nada. Quando a gente se posiciona por vítima, por exemplo, nas nossas culturas religiosas, nós crescemos assim, que tinha uma força estranha, uma força externa, que nos atacavam, e aquilo era uma influência de fora para dentro. Então, vamos dar nomes ao boi. Era o diabo culpado. Era o diabo, era Satanás, era Lucifer, eram forças estranhas que nos dominavam. Ok. Mas hoje nós sabemos que para que essas forças estranhas, chamadas assim durante a história, hoje nós sabemos que são espíritos e irmãos nossos, eles não estão agregados ao nosso psiquismo porque nós fomos escolhidos assim, caiu de paraquedas no nosso destino. Eles se agregam ao nosso psiquismo por uma questão de afinidade vibratória. No caso, esse caso específico é uma cobrança. Então, Deus cede essa oportunidade como expiação, né, uma forma de expiar, de ser provado também. Provar é ganhar experiência, expiar é pagar uma dívida, né? Então, podem existir obsessões provacionais e, como nós já tínhamos falado em outros estudos, expiatórios. Como dentro da consciência do rapaz existe a culpa por causa do seu passado, é como se tivesse um consenso. Por que Deus permite isso? Deus permite isso porque não só o encarnado é filho dele, como o espírito também. Então, é como se ele deixasse os em português, contendores, os que estão brigando, vamos dizer assim. Os que estão ali no meio da briga possam ter a ocasião de se entenderem. Porque Deus não é partidarista. Existe um mecanismo de justiça divina. Então, Deus não é partidário. Deus não é da parte de um e não da parte de outro. Deus é a favor de todos. Inclusive, os próprios espíritos superiores, quando nos ajudam de uma forma que fique bem todo mundo. Não ajuda Juliana, Maria separadamente. É um bem coletivo. Então, é do núcleo. Quem torce para um lado e para o outro são justamente aqueles que têm partidarismo. Os espíritos superiores não têm partidarismo. Eles ajudam em um todo. Todo mundo tem que ficar bem, né? Mas existem, Juliana, espíritos que torcem para um lado e para o outro e tentam ajudar? Existe. Existem os espíritos que, por sintonia, espíritos familiares, que é do meu lado, por exemplo, e não é do lado de um amigo. E tem a mentalidade de espírito, né? De como ligado mais à terra, fala, tá vendo que você tem razão? Eu sei que você tem razão, fulano não lhe valoriza.
fica da nossa parte, mas nos quer bem. Mas não tem uma noção de moralidade porque não tem evolução para isso. Pode acontecer? Pode, claro. Por quê? Porque não é que perdeu o invólucro corpóreo que virou luz. Não, a natureza não dá salto e nós sabemos disso. E existe a parte do torcer, né? Torcer para um, torcer para o outro, acontece. Então, é espírito familiar que nos quer bem, ótimo, mas não quer dizer que aquele conselho ou que aquela opinião vai se enquadrar com as leis naturais. Nós temos que ter, vamos dizer assim, o bom senso de entender que, apesar de ser espírito, apesar de às vezes ser uma pessoa maravilhosa, de não tá enquadrando, tá torcendo muito pela gente, não tá torcendo pela maioria. Então tem uma coisa aí esquisita, né? Então a questão do reverendo é que ele, com o tempo, caracterizou-se, como ele fala aqui, somente agora se revelou ostensivamente quando suas vibrações encontraram positivamente possessas. Então, as vibrações encaixaram. Inclusive, nós sabemos da vida externa do reverendo, o quê? Que ele era um bom professor de latim, de português, que ele é eloquente, mas não sabemos mais do que isso. Por que agregou, né? Onde foi que ele achou 100% afinidade para que ele pudesse possuir esse rapaz desse jeito, né? Nós não sabemos. Por quê? Porque a dona Ivone, ela não sabia tanto assim. Ela sabia da vida externa dele. Não sabia, não acompanhou, por exemplo, a infância, uma adolescência, não conheceu o pai e a mãe. Então, é uma visão, de qualquer jeito, superficial da questão. Até os 32 anos de idade do rapaz, nós não sabemos como é que foi. Como é que é, né? Como é que foi essa situação dele. Mas nós falaremos no próximo áudio. Até já. Olá, voltando ao nosso segundo áudio. Então, na segunda parte, vamos ler. Entre mentes, o perseguidor apresentava-se facilmente em todos os núcleos espíritos que se dedicavam ao caso. Então, o obsessor apresentou-se em todos os 10 centros espíritas tranquilamente. Imagine, 14 anos dentro ele ficou, rapaz, sem melhoras. Incorporava-se no médium, ouvia o que lhe diziam e silenciava. Esse é o característico dos mais intransigentes obsessores. Aqueles que falam muito, olha que interessante, né? Outra coisa interessante. Ele chegava, incorporava, né? Os espíritos deveriam levar e tudo, ele devia ir mesmo, mas ele ficava na dele. Ele não discutia, não batia a boca com o orientador, não, ele estava lá, né? Aqueles que falam, o que Dona Ivone diz, aqueles que falam muito, ameaçam, insultam ou choram e se lamentam, não são os piores. São antes fanfarrões comediantes e assim procedem pensando atemorizar ou comover para melhor enganar. É um característico do desespero de causa em que se encontram. Mas não assim os que silenciam. Quem tem experiência de reunião mediúnica, nós sabemos que os espíritos, eles vêm, eles ameaçam, eles gritam, eles dizem, vou fazer acontecer, eu vou destruir sua família. Isso também pode acontecer, não só em reunião mediúnica, isso pode acontecer nos seus sonhos. Então eles vêm cobrando com aquele ódio, esperneia, aquela coisa toda. São os que estão mais propícios a uma abertura de uma melhora. Porque o que eles querem é ser compreendidos, querem justiça do jeito deles, mas eles estão já, como eu posso dizer, movidos por um sentimento, por uma emoção, tá? Então, eles não estão endurecidos, eles estão de uma certa forma, mesmo que seja uma emoção de raiva, de desabafo, eles não querem outra coisa do que um colo, do que alguém que os ame. Então, os que são mais difíceis
são, no caso a Dona Ivone falou que esse aparecia, que silenciavam. Existem muitos casos de obsessões que o espírito, ele não vem na reunião mediúnica. Ele não vem, ou ele manda outras pessoas no lugar dele para atrapalhar e ficar mandando os espíritos aqueles assim por sintonia. Então vamos supor que o seu perseguidor, ou seu perseguido, perdão, que o seu perseguido tem um vício, seja alcoólatra, né? Normalmente a gente fala muito de alcoólatra, o alcoólatra. Então ele tem espíritos por sintonia. Tem aqueles que gostam, então tem aqueles que são ali agregados ao psiquismo dele para a questão de sintonia, quando ele bebe. Mas ele tem um cobrador. O cobrador manda aqueles ali, ele não aparece, porque ele não tem interesse de estar aparecendo ali e a espiritualidade não tem ainda acesso de trazê-lo, porque a questão aí da cobrança ainda está muito forte, ainda não tem abertura para que isso possa acontecer. Então, o que é que acontece? Existem alguns casos que o médium, quando ele tem essa habilidade, ele, em vez do espírito ser trazido e ele incorporar, o espírito vai o médium vai até o ambiente, ele saca o ambiente, ele consegue perceber o que é que está acontecendo e tal. E às vezes consegue ouvir alguma coisa do espírito. Às vezes ele não diz nada não. Às vezes ele não aparece. São situações muito, muito complexas, né? A literatura aí do movimento espírita nos traz tantos exemplos desse tipo de situação, né? São vários exemplos assim. Tem um caso interessante vivenciado, né, por uma pessoa de família, que numa reunião mediúnica, no ambiente daquele doméstico, manifestou-se os espíritos que estavam ali, conectados àquele questão vibracional, espíritos, vamos dizer assim, vagueantes, vagabundos do mundo espiritual, né? Então estavam agregados àquela casa por aquelas sintonias e tal. Então eram espíritos que faziam confusão, espíritos que ficavam nos cantos da casa, agregados à sujeira da casa, à escuridão da casa, aos pensamentos das pessoas. Mas não eram maus, eram sofredores, eram perdidos, enfim. Quando chegava o espírito que era agregado mesmo por sintonia ao dono da casa, os outros corriam. Porque quando estavam fazendo, assim ele disse, né? Os espíritos vieram na reunião mediúnica, conversaram, e não, quando chega aquele lá, todo mundo corre porque tem medo dele. Ele nos bate, eles fazem, acontece. Mas nesse caso, não era um perseguidor porque cobrava, mas era por sintonia mesmo. Ele era, como é que eu posso dizer? Ele era parceiro do obsediado. Ele era parceiro. Ele dizia isso. Ele disse para a médium, na época, que participava da reunião mediúnica, porque era para sua família, disse na época para a médium assim: pirralha, eu vi você crescer, nascer, crescer, vi você ser amamentada, engatinhar, e agora você está aqui querendo me dar lição de moral, você que nem cresceu ainda, eu já estava muito antes de você, né? Então era agregado ao psiquismo do seu perseguido, vamos dizer assim, que era mais um parceiro do que outra coisa, né? Então, quando esse capítulo fala assim, ó, complexo obsessão, nossa senhora, e quando ainda diz os meandros da obsessão, são complexidades, são detalhes, são nuances que a pessoa, ela tem que ter uma visão muito, muito ampla, sabe? Uma abertura mental muito grande para poder perceber. E um pouco de dupla vista também, viu? Para poder avaliar certas coisas. Então, o que é que Dona Ivone nos diz, né? Que é uma característica do desespero, aqueles que fazem aquela confusão toda. Mas não assim os que silenciam.
Estes estão seguros do que fazem. Vêm para cínica impiedosamente ostentar as próprias forças numa provocação. São orgulhosos e intransigentes no ódio, que denotam até no sacrilégio perante as leis de Deus. Então são duros, quando se comunicam, eles são firmes, duros, você percebe a colocação de ódio, irremovíveis nos seus ideais, cínicos, e muitas vezes sacrílegos sim, perante a Deus, perante ao Cristo, perante a Deus, num cinismo comovedor. E Dona Ivone continua: não se comovem, não se fazem amigos daqueles que pensam em convertê-los e às vezes são arrastados pela punição para as imediações de mundos inferiores, onde fazem estágios para a própria instrução, num supremo ensejo para reabilitação, regressando depois à Terra, para novas tentativas de progresso. Então, o que é que ela fala aqui pra gente? Eles não se comovem, eles não se fazem amigos. Sabe aquela coisa do babysauro? Você vai ter que me amar? Eu não vou fazer a voz não agora. Vou economizar vocês disso. Você vai ter que me amar? Não vão cair nessa. Porque eles são tão irremovíveis no ódio deles, que eles não cedem, né? Ao amor, à amizade, por exemplo, a Dona Ivone, quanta amiga ficou dos obsessores. Muito amiga. A Dona Ivone tinha suas horas do Evangelho todos os dias, se sentava para ler o Evangelho. Aqui no nosso maravilhoso capítulo 5, capítulo 6, ela nos aconselha, né? Fazer o que fazia o capítulo 5 para os espíritos. Orava em voz alta. E lia o Cristo Consolador também, que é o capítulo 6, enfim. Que era o capítulo mais adequado, temáticas que tocam mais ao coração dos espíritos, né? E também tinham aqueles que não cediam de jeito nenhum, que não estavam interessados em nada disso, e nem ficavam amigos. Só que assim, todo mal tem fim. Se existissem circunstâncias em que o perseguido e o obsidiado poderia ser liberto, não tinha ódio que desse jeito, né? Então, o que é que faz? Muitas vezes, para poder, isso é possível também, afastar do perseguido, acabou, vamos dizer assim, porque como todo mal tem fim, vamos supor que o perseguido, ele tem uma redenção, ele tem uma transformação, ele mude o seu jeito de pensar, ele reconheça que ele tem uma dificuldade moral e que ele precisa corrigir-se. E ele se empenha com isso. Isso é de extrema importância. O que é que acontece? Com a redenção, com o reconhecimento das suas dificuldades, diminuindo o orgulho, a humildade é fundamental nisso aí. E a humildade, eu não digo nem com as pessoas, a humildade para com Deus. Porque se conseguirmos sermos humildes no nosso possível, né, logicamente, para com Deus, nós vamos estar fora do olhar dos perseguidores. Isso é possível, Ju? Muito. Então, quando isso acontece, que a pessoa se redimiu, porque o que acontece? Às vezes as pessoas têm umas dificuldades, elas acham que a culpa é do mundo, que a culpa vem de culturas evangélicas, às vezes vem de cultura católica, que a culpa é do demônio, ou fulano é que é culpado, que trouxe o problema para dentro da minha casa, e não percebe, por causa do orgulho, que está nela a raiz. Quando o Espiritismo tira esse olhar do vitimismo que a gente se coloca para a vida, a pessoa sai da ilusão, ela acorda para aquilo ali e fala, poxa, peraí, então é o meu jeito de agir, é meu jeito orgulhoso de ser, é aquele perdão que eu não dei, é a mágoa que eu tenho com Deus. Às vezes as pessoas desencarnam, reencarnam, ela ainda tem mágoa com Deus. Porque, sei lá, perdeu um filho na juventude, então ela tem aquela mágoa com Deus. Por que Deus me puniu com isso, né? Ou ficou órfã, por que Deus me puniu com isso? Então ela não admite
que ela tem aquele rancor, mas ela tem. Se você disser, é capaz de dizer, que loucura, isso é uma mentira, isso é uma calúnia. Mas você percebe no post da pessoa, no falar, aquele ressentimento com a vida. Quando nós temos ressentimento com a vida, a gente tem ressentimento com Deus. Por quê? Porque quando nos posicionamos por vítima, nós estamos chateados com as coisas que aconteceram. Como nada acontece por acaso, então a gente foi punido injustamente. Se foi punido injustamente, quem é o culpado é Deus. Eu conversava com uma amiga sobre uma circunstância, né? E disse, vem cá, a sua parente não diz nada de Deus, não? Incrivelmente não. A briga dela é com o marido, não é com Deus. Deus está tudo certo. Eu até achei interessante isso, né? Que é uma característica. Mas no fundo, a pessoa, quando não está em paz com as condições da vida, ela está de rixa com Deus. Ela desculpa nos outros, porque da partir do momento que ela culpa um outro filho, um outro cristão, outro filho de Deus, ela está culpando o irmão. Então, ela está brigando de qualquer jeito com o Criador. Quando a pessoa se transforma, e ela vai transformando, ela vai admitindo que aquilo é justo, que aquilo ocorreu para o seu crescimento. Que se olha, o indício que a pessoa está sendo só provada e não está espiando é que ela não se lamenta. Ela não se lamenta. Se ela se lamenta ou se lamentou um dia, é uma expiação. É uma expiação. Então, ela está apagando. Se ela não se lamenta de jeito nenhum, então ela só escolheu uma prova. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se lamentou, é expiação. Não se lamentou, nunca, é prova. Aquela expiação é sempre uma prova também, né? Porque ganha-se experiência para o futuro. Eis a questão. Então, existem pessoas, por exemplo, que podem expiar e sendo prova também, claro que pode, porque ela pode não se lamentar espiando. Mas aí os espíritos dizem no Evangelho, mas aí é uma prova de grande resolução. Ou seja, a pessoa diz assim, eu vou passar para aquela dificuldade, não vou me queixar, e aquilo é uma expiação também. Porém, é uma grande resolução, eles dizem, e que é um indício grande de progresso. O Filho de Deus se rebelou, em qualquer momento se lamentou, achou que era injusto, é uma expiação. E que pode reverter-se uma prova útil, né? Porque quando a gente não tem resignação, que a gente se lamenta, que a gente briga com a vida, briga com os outros, nós muitas vezes perdemos o foco do nosso objetivo, que é a expiação, porque a gente se posiciona como vítima. E quando nós posicionamos como vítima, a gente acha que não deve. E quando a gente acha que não deve, a situação fica difícil. Então, ela tem que recomeçar a prova. Assim está no Evangelho. Recomeçar. Onde você não entendeu a lição. Sabe aquela hora que você está na aula e fala, professor, só pode repetir? Assim, nós chegamos a um ponto da vida quando Deus, pai, repita aí porque eu não aprendi. Então, vamos reaprender de novo. Então, para não perder os frutos da prova e tal, o segredo é a resignação. Mas nós vamos continuar isso no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Voltando aqui no nosso terceiro áudio, então. Vamos pegar o nosso irmão resignado, que mesmo que ele se lamentou, não tem nada. Ele se lamentou, ele se chateou, mas ele chegou na maturidade que foi esclarecido para ele encontrou a luz do Espiritismo, por exemplo. Ele encontrou o Consolador do Cristo que o abraçou e que deu essa força moral para ele. Ok, o que é que acontece? Ele investiu nisso, ele reconheceu, ele se dedicou, ele percebeu que só pelo sofrimento que ele carrega desde a infância, ele já sabe que tem um débito, né? E aí ele já reconhece, então ele já vai. E muda o pensamento, e muda a linguagem. Reconhece-se um bom espírito pela linguagem. Então vamos limpar a nossa linguagem, vamos falar bem, vamos usar a linguagem para ser propulsor do bem, né? Vamos estar vígios com esse tipo de situação, isso vale. Vamos
cantar coisas boas, vamos assistir coisas boas e não só, vamos transmitir isso aos outros para que a gente possa disseminar o bem e não reter a luz embaixo do alqueire. Ok, vamos supor que a pessoa nessa situação ela tem um grande perseguidor que a persegue, né? Chegou o tempo que acabou de pagar. O perseguidor não perdoou. O que é que vai acontecer? Ele vai continuar perseguindo? Não. Chegou o tempo, ele não perdoou, ele continua endurecido, ele vem afastado. Porque ele não cedeu ao bem. Então, quem é o duro na queda? Ele. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem lá no capítulo Amai os vossos inimigos. Vocês conhecem esse capítulo, gente? Ninguém, né? Ninguém conhece esse capítulo? É o capítulo 12, né? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Tem um trechinho aqui que fala claro disso aí. No item 3, no item 4, lá para baixo, tem bem assim, eu vou ler para vocês, né? Que eu sou neta de Aurora. A Aurora, quando falava as coisas, ela mostrava para nós, né? Vou achar certinho aqui, porque senão, se eu não pegar a linha do raciocínio. Se não se queixa das provas, né? A pessoa, se ela não se queixa nas provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Ou seja, a pessoa que serve de instrumento para provar nós, a gente também não tem que se queixar delas, né? Se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentá-lo, ou seja, fulano veio ali com aquele sapato, aquela bota que tem uma ponta assim de agulha, furou meu pé porque pisou. Em vez de eu dizer aquela coisa bem feia pra ela, dizer, oh meu Deus, abençoa esse filho de Deus. A dor, né? A dor tá comendo lá, não sei. Abençoa esse filho de Deus que me pisou o pé. E muito obrigado, viu, meu Deus, por usar fulano para me educar, para me experimentar. Porque às vezes é para educar, às vezes é para experimentar, né? Deve igualmente agradecer, olha que sabedoria. Deve igualmente agradecer a mão que lhe dá ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação, né? Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Olha que coisa linda. O predispõe. Então, meu parente me está testando, meu parente me coloca em dificuldade, eu sou indulgente com ele, digo, meu Deus, está testando a minha paciência, Deus o abençoe. Me predispõe ao perdão, porque o meu psiquismo fica educado para aquelas atitudes. Todas as aptidões nós vamos aprendendo por repetição. Então, Ju, eu não consigo perdoar ainda. Então, vamos treinar o perdão. Repetindo, olha, fulano, eu te perdoo. Ainda não está saindo do coração, mas você está falando. Ó, fulano, eu te perdoo. Ó, situação, eu te perdoo. Ó, vida, eu sou grata por tal coisa. Ai, Ju, mas não é sincero. Mas você está treinando, porque o ser humano é repetitivo. Já existe uma ciência que estuda isso, que é a programação neurolinguística. O nosso psiquismo, o nosso cérebro, ele vai treinado. E se nós absorvermos essa ideia, por mais que não nos surja no coração, gente, surge na mente, no cérebro, na razão, que já sabe que esse é o comportamento real. E se eu fico repetindo bem, eu vou acabar sentindo bem. Olha que sabedoria do Evangelho. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Aí vem lá o que eu estava querendo dizer para vocês. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, ou seja, sentir, que a pessoa ela precisa ser generosa. Então, a generosa não é só a beneficência. Alguém tem fome, eu dou um prato de comida. Não. A beneficência, a caridade moral, tá? Então, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos
olha, ele cresce para Deus. E se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. Pronto. Está escrito no Evangelho. Quanto mais eu sou assim, predisposto ao bem, eu vou tratando, eu vou perdoando, eu vou tentando não ter esse rancor, esse secreto desejo do mal, eu vou me abster de palavras, de atos contra a pessoa, ou contra a vida, ou contra as circunstâncias, eu vou estar fora do alcance das setas maléficas do inimigo. Olha só. Então, é possível, Juliana, livrar-se é uma palavra meio esquisita, vocês não acham? Livrar. É possível libertar-nos. É possível que nos libertemos, né? Fica melhor assim. De uma obsessão, mesmo que o obsessor não ceda, é sim, claro que é. Mas precisa da total entendimento e colaboração da própria pessoa para o seu próprio bem. Se a pessoa ainda continua se posicionando como vítima da vida, do mundo, ela vai retardar essa ajuda, ela vai retardar essa melhora, é lógico, porque ela não está predisposta a 100%, não é? Então, olha aqui, vamos lá. Os médiuns videntes distinguiam aquele obsessor facilmente, eu inclusive, e eram concordes ao descrevê-lo. Havendo intercâmbio epistolar entre os componentes dos núcleos espíritas que trabalhavam no caso, a fim de se verificar a concordância das comunicações do mesmo. Ou seja, os centros espíritas trocavam ideias, né, sobre o assunto. Tratava-se de um espírito com a aparência perespiritual de um homem de cor parda, carregada, usando pequeno bigode e chapéu de palha grande, como de uso nas lides campestres, roupas pobres, escuras, e deixava transparecer o prazer que sentia em mostrar aos médiuns os 2 braços com as mãos decepadas. Nada comoveu esta entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante para quantos se interessavam por ela. Não obstante, jamais prejudicou a qualquer de nós outros. Depois de comparecer a várias sessões em todos aqueles núcleos de trabalhos espíritas, despediu-se, afirmando que não mais voltaria, e então disse o seguinte, usando as expressões quase totalmente idênticas: vocês são uns nércios e eu os desprezo. Não compreenderam ainda que o senhor Padre J é o mais feliz dos mortais? Olha o endurecimento, olha o cinismo dele. Ele sabe que o padre não era feliz, mas ele diz que era felicidade. Por quê? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E ele julgou-se justiceiro com o padre. A descrição, né, física do espírito nós vimos, e ele continua. Ele possui agora o que sempre ambicionou desde os tempos passados. Faço-o crer que vive em cavernas de ouro e diamantes, de esmeraldas, de rubins, que tudo lhe pertence, como se lhe foram rajadas 1001 noites. E obrigo-o a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora, ele não nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, sempre ouro? Agora ele é meu, pertence-me como outrora eu lhe pertenci, comprei-o com minha vida que foi despedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele e dele farei o que entender. Vêem vocês estes meus braços e mãos decepadas? Foi ele que as mandou decepar a machado. Não odiei o carrasco que me decepou, mas era escravo como eu e teve de obedecer às ordens recebidas. Fui escravo dele, sim. Era eu pajem de confiança da família. Um dia desapareceu do cofre da fazenda uma quantia vultosa. Quem o teria roubado?
Eu, pelo menos, nunca o soube. Mas ele me acusou e eu estava inocente. E porque eu não confessasse, mandou decepar minhas mãos para não tornar a roubar. Desesperado de dor e vergonha, matei-me atirando-me ao açude. Mas nunca mais o abandonei. Já ouviram vocês falar em Inquisição? Pois isso era Inquisição. E ele era então inquisidor de todos nós, os escravos. Tenho sido a sombra dele desde aqueles velhos tempos, quando ele morreu. Logo depois, ao me encontrar no seu caminho, sentiu tal pavor da minha presença que desejou voltar depressa para a terra, dedicar-se à religião como defesa. Mas nada adiantou. Eu não quero que ele seja religioso, quero que ele seja rico. Ele queria ouro, ouro e ouro. Por isso sacrificava os escravos na impiedade da enxada e do chicote. Pois aí está o ouro, ele agora o tem. E aí a Dona Ivone, traz para nós a argumentação do conselhador, do centro espírita com o próprio espírito. Eu vou ler todo o diálogo e depois nós vamos conversar sobre. Não crês tu em Deus, porventura, meu irmão? E não temes, então, as consequências de tal ódio para ti mesmo, quando as leis divinas mandam perdoar as ofensas e amar o próximo? Não tens coração? Não sabes que o Padre Jota era o arrimo de sua velha mãe e de sua irmã solteira? Não desejas, então, a felicidade para ti mesmo, conquistando-a com o sacrifício do teu desejo de vingança? Experimenta o perdão e o esquecimento, eu te peço, por Deus, para que o teu coração sinta alívio nos sofrimentos que há tanto tempo suporta. Enquanto permaneceres acastelado nesse ódio, serás desgraçado. Experimenta o perdão pelo amor de Deus e verás como tudo se transformará ao redor de ti. Aconselhou o diretor dos trabalhos no Centro Espírita de Lavras, o senhor A.P. Responde o Espírito. O senhor está enganado. Eu não preciso e nem quero transformações no meu modo de existir e nem me sinto desgraçado. Que tenho eu com a mãe dele? Acaso ele se condoeu da minha? Ao obrigá-la ao serviço da enxada quando era velha e exausta dos sofrimentos? Por que hei de perdoar? Fui educado por ele e o Deus que ele me fez conhecer não é esse que o senhor se refere, é o ódio e o crime. Ele, acaso possuía coração para me ensinar a possuí-lo? E como hei de amar se com ele somente aprendi a odiar? E com efeito, a partir dessa data, nunca mais apareceu em nosso agrupamento e tampouco nos demais. Olha que situação difícil. Vocês estão vendo como é muito pano para manga? Não é só contar o caso? Não é só contar o caso, a gente tem que conversar sobre o caso, vocês não acham? Mas nós vamos falar no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. No nosso quarto áudio. A situação do Padre Jota e do espírito era um emaranhado reencarnatório muito potente. Pela linguagem do espírito, pelaquilo que ele conta, a Dona Ivone ainda diz mais pra frente que ela não vai garantir a 100% que o espírito é verdade o que ele está contando tudo, Ela fala isso, existem as mistificações, os espíritos mentem, eles aumentam, por exemplo, para a coisa ficar muito dramática, para passar a ideia de que o outro é pior do que seja. Porém, se nós observarmos, e pela lei de justiça, tem uma lógica, porque senão eles não estavam submetidos a uma situação dessa, digo o Padre Jota, Então existe a culpa mesmo, que o liga. Deixe estar que o espírito tem aumentado muito, quem sabe, pode ser. Mas o que me transpareceu, o que me deixou bem claro, é que esses dois, eles se repetem de encarnação para encarnação, na procura da riqueza, todos dois. O Padre Jota e o espírito.
que veio naquela situação de escravo, em uma outra parte da vida social para se perdoarem, ele não conseguiu, o Padre Jota também não conseguiu e se vingou. E se sentiu roubado, quem sabe se não foi roubado mesmo no passado, e a pessoa traz intuição. Gente, existem situações reencarnatórias que elas vão se repetindo por séculos. E que a pessoa ela ganha sim evolução em algumas coisas, em outras ela fica estacionária, porque naquela questão, naquela situação, ela não aprendeu a lição. É incrível, mas mais incrível quanto isso é verdadeiro. Então, ele não queria, eu tô botando ele para procurar diamantes e ouros, igual os marajás, imagina, né? Então, esse cinismo, e o espírito apresenta uma certa intelectualidade no falar. Não é um espírito ignorante. Não é um espírito que tem uma linguagem de que não sabe o que está falando. Ele apresenta mesmo um certo conhecimento. Então, é um espírito que traz um conhecimento de um passado. Ele veio escravo, mas ele traz um conhecimento do passado. E que eles dois ficaram se repetindo. Olha que coisa, né? Aí, quando desencarnou, ele desejou, olha que coisa interessante, ele desejou vir como religioso. Então, ele quis fugir dos seus crimes pagando, né, vamos dizer assim, se dedicando à vida religiosa. Para ele desejar vir como religioso, ele deveria ter uma evolução intelectual e um conhecimento de causa para poder sentar com os espíritos organizadores da reencarnação e escolher. Porque senão não faz isso. Tá? Então ele teve. Então ele deve ter dito, olha, eu sei lá, eu fiz isso aqui, eu quero encontrar um modo de eu ressarcir as leis de Deus. Então eu quero vir religioso. Quero fugir disso. Às vezes, fugir da tentação do ouro, né? Da riqueza, da ambição. Mas nem sempre nós cumprimos aquilo que falamos. E aí o espírito pôde ir agregando cada vez mais no psiquismo dele para cobrar, né? Porque ele não cumpriu, como a outra moça lá também não cumpriu. Vejamos isso, né? Como é que ele pôde ter decidido vir? Ele deveria ter uma capacidade de escolha, senão ele não escolheria. Enfim, foi uma situação difícil para ele. Aqui continuamos, diz assim, ó, entretanto, o infeliz obsidiado, na impossibilidade de obter uma enxada no manicômio, cavava o chão com as próprias unhas, cavava as lajes do pátio, tadinho, e até os azulejos da cela, até que os dedos sangrassem e se deformassem. E só se acalmava quando lhe ofereciam montões de pedras, nas quais supunha ver tesouros de pedras preciosas. Mantinha-se frequentemente desnudo, ou maltrapilho, qual mendigo, pois estraçalhava as próprias roupas, e tomava os alimentos, despejando-os na boca com o próprio prato, que havia de ser de folha, para não se quebrar diariamente. Semelhante inferno, conforme ficou dito para trás, teve a duração de 14 anos, durante os quais não reconheceu sequer a própria mãe, que o visitava banhada em lágrimas, nem um único amigo, totalmente modificado, que ficara a sua personalidade. Então o bichinho, ele não, tadinho, não conseguiu nem reconhecer a mãe e ficou nesse sofrimento, né? Não obstante, é possível que a versão do obsessor para se esculpar fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto e a nós outros cumpria discrição ante o silêncio deles. Entidades obsessoras, como a que acabamos de apresentar, são comumente hipócritas e mentirosas, dramáticas, teatrais, piegas, criando às vezes romances pavorosos onde sempre figuram como vítimas. Olha, se põem como vítimas, né? Nunca se humilham a reconhecer que também erraram. O experimentador prudente deve estar sempre prevenido contra suas narrativas, nada aceitando cegamente. Por sua vez, os instrutores espirituais são discretos e nem sempre esmiuçam o doloroso passado naqueles personagens, obsessores e obsidiados, senão através de obras literárias instrutivas para exemplo à coletividade.
e convém não ousar interrogá-los a tal respeito, a fim de não incorrermos na indisciplina, dando margem ao advento da mistificação. Então, os espíritos não esclareceram a Dona Ivone sobre o assunto, eles não procuraram saber. Ela disse que não convém ousar interrogá-los, mas devemos entender o contexto, porque nas comunicações doutrinárias do livro Céu e Inferno, não só Allan Kardec, mas tantos outros médiuns dos centros espíritas, dos grupos espíritas da época, interrogavam. Os espíritos sofredores contavam seus casos e eles perguntam aos seus guias: o que foi que houve? O que é para nossa instrução, né? Por quê? Nós queremos saber para nossa instrução. Então, logicamente, não era mera curiosidade, eram instruções. Por que a Dona Ivone se posiciona assim? Porque, provavelmente, para não estar estimulando em nós curiosidade. Para que a gente tenha simplesmente uma curiosidade para viver uma telenovela com aquele gosto de sangue, como nós vivemos os casos de crimes, e as pessoas querem saber por que foi que o criminoso fez assim, querem saber passo a passo. Então, não sabemos no coração das pessoas o que é que passa, né? Se é mesmo por uma questão instrutiva ou se é porque ela tem uma curiosidade novelesca da situação. Então, é uma questão educativa, para não incorrermos na indisciplina, mas temos que saber o sentimento no qual está. Seria possível pedir ao guia o que foi que houve para nossa instrução? Claro, porque ela mesma é a primeira a dizer, quando ela interroga o espírito sobre Pedrinho, o caso de Pedrinho, vocês lembram? Ela pergunta ao espírito José, ela chama ele, era José? Não me lembro se era José. E ela diz: olha, como espírita, quero saber o que foi que ocorreu aí nesse fenômeno. E o espírito depois, ele traz mesmo a informação para a instrução. Então, existem casos e casos, dependendo, né, da situação, do seu objetivo, era nobre, não era, tinha fraternidade na sua intenção, não tinha. O objetivo é instrução para os outros. Como é o seu objetivo? Então, vocês vejam, os espíritos podem mentir, como eu tinha falado, vocês podem. Ele pode ter aumentado mesmo ao ponto de posicionar só como vítima, pode dizer: olha que perverso, cortou a mão dele. Será que ele não roubou mesmo? Né? Será que ele achou que a punição foi exagerada só por causa de um roubo, ter cortado as mãos? A gente não sabe, né? Sabe a versão dele. Será que ele roubou mesmo? Será que ele roubou no passado essa mesma pessoa e dessa vez veio escravo, né, para não roubar, sei lá, e aí o outro trouxe a intuição do roubo e dessa vez decepou a mão? Errado, porque também não deveria ter feito, não se justifica, mas se compreende, porque as situações criminosas se repetem. Então nós não somos vítimas das pessoas, nós somos filhos de Deus que tentamos voltar para o caminho, né? E quando nós passamos a compreender com a visão mais ampla, com a compreensão do passado, com a graça de compreender o futuro que nos espera através dessa nossa melhora, tudo fica aliviado, tudo fica melhor, fica leve. Quando a gente não culpa os outros, mas nos responsabilizamos. Quando nós vemos que Deus não pune, mas os mecanismos de justiça são educativos ao ponto de colocar a pessoa no caminho de volta para casa, que ela se perdeu pelo meio do caminho, para que ela possa voltar para o caminho reto, não diz o Espírito Verdade, no capítulo 6 do Evangelho. Aqui, a Dona Ivone continua. Aliás, ensina os dispositivos da fraternidade que procuremos socorrer os que sofrem e auxiliar os que erram, a se reabilitarem sem a curiosidade de lhes penetrar o passado. Correto? Este virá a seu tempo na obra espírita como instrução, a exemplo para a nossa própria reeducação. O obsessor do reverendo Padre J, pois, poderia ter falseado a verdade ao narrar o drama,
pavoroso do próprio passado. Mas quem estiver devidamente informado sobre a barbárie dos tempos da escravatura do Brasil, detalhe da própria Inquisição, não decrescerá totalmente na narrativa, que era feita com acento veemente de amargura em todos os agrupamentos espíritas que se interessavam pelo caso. E a verdade era que, por toda parte em que se apresentava, os médiuns videntes lhe observavam os braços com as mãos decepadas. De tudo quanto aqui registramos, deduzimos, portanto, a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírita, pois, se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos responsabilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental. Pois que ele, o Consolador, nos fornece as credenciais para tanto. Muitas são as curas obtidas através da mediunidade, surpreendem até os que a elas concorreram, chegam a ignorar quando e como a cura foi realizada. Fato significativo, indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, porquanto para a vanglória de nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será a meditação ociosa lembrar ainda uma vez as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão ou para remediá-lo em nós próprios ou no próximo. Porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção dos seus pormenores, por parte daquele que, em inspirada hora, se dedica à edificante especialidade. Então, gente, ela fala com juízo de causa, foi uma trabalhadora incansável, não é? Especialidade, vamos dizer assim, que tantos outros também podem se dedicar, espíritas, que tem o Consolador nas mãos. A Dona Ivone tem a minha gratidão nas mãos, porque os anos, comecei a me dedicar a Dona Ivone em 2009. Contemporaneamente, quando eu comecei a estudar Medicina e Espiritualidade com Sérgio Felipe de Oliveira. Então, 2009 até hoje, eu cresci muito com a visão espírita das coisas, inclusive com a medicina e espiritualidade, a compreensão dos fatos. Logicamente, tem muita coisa aqui que ela coloca a vivência dela, não é? Então, isso é de caso a caso, de médium a médium, de circunstância na qual nós nos encontramos. E ela tinha um posicionamento assim bastante clássico, né? Lógico. Mas quanto modificou a ideia de centro espírita, eu fui criando uma ideia e nessa ideia, nos anos, eu fui assim, tentando passar para vocês, sabe? O quanto nós somos o nosso próprio templo. O quanto nós somos a casa espírita. Porque, gente, vocês imaginem quantos de nós estamos espalhados no mundo, longe dos centros espíritas. E isso foi uma das grandes razões que me empurrou à compreensão de como fazer isso, estando longe dos núcleos espíritas. Voltando aqui no nosso último áudio, eu dizia para vocês sobre essa questão de quando um se vê morando fora, e aí? Fica entregue à solidão, não tem grupo espírita, não tem centro espírita. Então, eu fui observando, 2009, como eu disse para vocês, com Medicina e Espiritualidade e os livros da Ivone, mas os outros anos anteriores, com os estudos, eu fui aprimorando aquilo também, sabe? Até chegar neles. E entender que o templo eram nós mesmos e que a gente poderia criar uma autonomia nisso. Isso era possível. Mas isso não quer dizer ser sozinho.
Os meios de comunicação estão a nosso favor. Nós poderíamos jogar isso como carta vencedora para o bem. E que podíamos ser espíritas sem centros espíritas. Mas que poderíamos formar os mesmos grupos espíritas. Porque não importava o ambiente físico que você frequentava e a obediência a outros. Porque isso é uma conquista de ascendência. Mas a liberdade de poder orar, a liberdade de poder compreender que se sofremos obsessões, nós podemos fazer a diferença. E nós podemos contar com outras pessoas, com as amizades conquistadas, para poder fazerem por nós também. E podermos colaborar com os guias espirituais, para que as melhoras sejam efetivadas. Isso depende muito de nós, do nosso próprio empenho, do nosso próprio interesse de fazer. E que não vamos mais depositar na mão da sorte ou dos espíritos, não, do templo, né, dos guias religiosos para resolverem para nós. Ou criando rituais novamente. Não, nada disso. É na nossa ação, é nesse contribuir. A complexidade da obsessão é um fator de muito estudo, de profundidade. E que as mãos do conhecimento espírita, do Consolador, nós podemos nos colocar mesmo à disposição dos espíritos superiores e colaborar para isso. Colaborar para que essa situação possa ser reversível. E é reversível. Nós podemos fazer. Não é só na mão do outro, ou de quando a gente pede ao centro espírita tal que a gente conhece para botar o nosso nome. Não é isso. Isso também é ajuda. Mas é a possibilidade de transformar o meu coração no templo e compreender que eu estou nesse mundo, que não é um mundo feliz, né? A gente estava em Saturno, em Júpiter, né? Com o gatinho de lá. A gente está no mundo de provas e expiações para ajudar a modificar essa sociedade, para transformar no mundo de regeneração, mudando a nós mesmos. Quando eu era moça, eu pensava assim, nossa, esse mundo de regeneração está demorando. Sendo espírita desde sempre, isso era um conteúdo que eu conhecia, né? Vamos dizer assim, mundo de regeneração, a transformação da humanidade. Então, com 20 anos, já sabia. Então, eu pensava que eu ia acordar assim, abrir a janela, eu ia encontrar o mundo de regeneração. Até eu entender que esse mundo de regeneração só iria acontecer se eu trabalhasse bastante por ele. Me empenhasse por ele. Doasse de mim por ele. No meu núcleo familiar, tentando ajudar esses espíritos que cruzaram o meu caminho, não por acaso, não caindo de paraquedas, mas por um emaranhado de amores e de dívidas. E com a sociedade também lá fora, na qual eu represento, na qual eu me encaixo, no amor a Deus, na compreensão da vida. Essas são as melhores fórmulas para que a gente possa nos harmonizar com as leis de Deus, nos perdoar e perdoar também. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos nos inspirem, que o dia de vocês seja muito iluminado. Até semana que vem. Tchau, pessoal.